Vamos falar de Michael Jordan, mas não apenas do jogador. Vamos perceber como é que um atleta se transforma numa marca global de milhares de milhões de dólares muito depois de se retirar. É uma história e tanto. Por isso, vamos a isso. Ok, vamos recuar até 2003. Este foi o ano em que Michael Jordan se retirou, definitivamente. Para a maioria das pessoas, a história acabava aqui. Mas, na verdade, era só o início de um capítulo completamente novo. E agora um salto gigante para 2024. Este número, 300 milhões de dólares, é o que se estima que Jordan ganhou, num só ano, mais de 2 décadas depois de ter arrumado as sapatilhas. A pergunta é óbvia: como é que isto é sequer possível? É a grande questão, não é? Como é que um atleta reformado consegue ganhar mais do que as maiores estrelas que estão a jogar agora? A resposta, curiosamente, não está no presente. Está numa aposta arriscadíssima feita há 40 anos. É isso mesmo. Para percebermos os números de hoje, temos de voltar atrás no tempo. Tudo começa com um único acordo, um que literalmente mudou as regras do jogo. O palco está montado. Estamos em 1984. Temos um jovem talento a chegar à NBA e uma marca de sapatos a precisar desesperadamente de algo novo. O que aconteceu a seguir? Bem, é uma história de risco e de uma recompensa inacreditável. Então, para percebermos o que estava em jogo, temos de olhar para o cenário de 1984. Primeiro, o próprio Jordan. Ele queria assinar com a Adidas. Era a sua marca de eleição. O problema? A Adidas estava um caos. O fundador tinha morrido, a empresa andava meio à deriva. Depois tínhamos a Converse. A Converse era a marca da NBA, a sapatilha oficial, com todas as estrelas, Magic Johnson, Larry Bird, toda a gente. E a Nike? Bem, a Nike era uma marca de sapatilhas de corrida. Estava a tentar entrar no basquetebol, mas sem grande sucesso. Eram, sem dúvida, os outsiders. E as propostas que chegaram à mesa mostram bem isto. A Converse, a gigante, ofereceu o acordo padrão. 100 mil dólares por ano, o mesmo que dava aos outros jogadores de topo, sem grande inovação. Mas a Nike pôs na mesa algo completamente diferente. 500 mil dólares por ano, sim. Mas mais importante, uma linha de sapatilhas com o seu nome, reality sobre as vendas, opções de ações. Isto já não era um patrocínio. Era uma parceria. Era uma autêntica revolução na forma como se olhava para estes negócios. Esta oferta da Nike era inédita. Ninguém fazia isto. Podia valer até 7 milhões de dólares com as ações. Era um risco financeiro brutal. Apostar tanto dinheiro num novato que ainda não tinha provado nada na liga era uma loucura. Ou então um golpe de gênio. Mas claro, com tanto em jogo, a Nike precisava de se proteger. Precisava de uma saída de emergência. E aqui está a parte mais inteligente do contrato do lado da Nike. Eles incluíram cláusulas de desempenho muito específicas. Basicamente disseram: apostamos em ti, mas tens de cumprir. Se o Jordan não ganhasse o prémio de novato do ano, ou não fosse chamado All-Star, ou não fizesse uma média de 20 pontos por jogo nos primeiros 2 anos, a Nike podia simplesmente rasgar o contrato. Era uma aposta calculada. Uma aposta no sucesso, mas com uma rede de segurança. E a aposta da Nike? Bem, valeu cada cêntimo. E o mais incrível é que o sucesso não veio só do talento de Jordan, mas também de uma regra da NBA que eles decidiram deliberadamente quebrar. Tudo começa com uma regra da NBA que hoje parece quase ridícula. A regra dos 51%. Basicamente, obrigava a que as sapatilhas dos jogadores fossem, na sua maioria, brancas, para combinar com o equipamento. As primeiras Air Jordan, no entanto, eram pretas e vermelhas, as cores do Chicago Bulls. Uma violação clara e direta da regra. E o que é que a Nike fez quando a NBA reagiu? Podiam ter mudado as sapatilhas, mas não. Fizeram algo muito mais inteligente. Criaram um anúncio de televisão que começava precisamente com esta frase. A 18 de outubro, a NBA baniu-as do jogo. Transformaram uma proibição na melhor campanha de marketing de sempre. E o anúncio terminava com a frase de mestre: felizmente, a NBA não pode impedir-vos de as usar. A Nike assumiu as multas que pagava de bom grado cada vez que o Jordan entrava em campo com as sapatilhas. A mensagem era clara: estas sapatilhas são diferentes, são para rebeldes. E de um momento para o outro, toda a gente queria ser um rebelde. E o resultado disto tudo? Reparem bem. A Nike tinha uma projeção de vendas de 3 milhões de dólares em 4 anos. O que aconteceu na realidade foi que venderam 126 milhões só no primeiro ano. Foi um fenómeno. Claro que o marketing só funciona se a substância estiver lá. E Jordan entregou. E de que maneira? Cumpriu logo as cláusulas do contrato, foi novato do ano com uma média de quase 30 pontos por jogo. E depois, bem, o resto é história. 6 campeonatos com os Bulls, a estrela da Dream Team Olímpica em 92, cada vitória, cada momento icónico só solidificava a marca. Era a prova de que aquelas sapatilhas representavam mesmo a excelência. O sucesso foi imediato e avassalador.
Mas para a marca sobreviver para além da carreira do jogador, era preciso pensar a longo prazo. E foi aí que veio a próxima jogada de mestre. Ora, em 1997, a Nike fez algo que ninguém esperava. A linha Air Jordan deixou de ser apenas um produto da Nike para se tornar a Jordan Brand, uma subsidiária completamente separada. E o mais simbólico disto tudo? O famoso swoosh da Nike desapareceu das sapatilhas. A partir daí, a identidade passou a ser unicamente o Jumpman. Foi o momento em que a marca se tornou oficialmente maior do que o próprio jogador. Então, como é que uma marca com 40 anos se mantém no topo, desejada por novas gerações? É uma estratégia com várias frentes, muito bem pensada. Primeiro, o marketing de herança. Continuam a lançar os modelos clássicos, os retro, que trazem nostalgia. Segundo, a escassez. Fazem lançamentos limitados, que criam uma procura louca e um mercado de revenda gigante. Terceiro, mantêm-se relevantes com colaborações com designers, artistas, celebridades. E por fim, olham para o futuro. Assinam com as estrelas de hoje, como o Luka Doncic e o Jason Tatum, que levam o legado para a frente. É uma máquina perfeitamente afinada. E tudo isto, o acordo, a lenda, a estratégia, leva-nos de volta ao presente e aos resultados que são, francamente, difíceis de acreditar. Olhem bem para este gráfico. A Jordan Brand não está a competir no mercado de sapatinhas de basquetebol nos Estados Unidos. Ela basicamente é o mercado. Ter quase 60% de cota de mercado é um domínio absoluto. E para se ter uma noção da escala, vamos comparar com o LeBron James, que é, indiscutivelmente, a maior estrela da era moderna. A marca Jordan vende 8 vezes mais sapatilhas por ano do que a linha do LeBron. 8 vezes. Isto mostra bem o poder comercial que a marca ainda tem décadas depois. E no fundo, o que eles criaram foi um novo modelo de negócio. A ideia de que um atleta não é só alguém que dá a cara por um produto, é um parceiro com capital na empresa, com uma marca própria que partilha dos lucros e ajuda a moldar o seu próprio legado. A Nike não patrocinou Michael Jordan, tornou-o sócio. E ao fazer isso, mudou tudo. Portanto, voltamos à pergunta inicial. Como é que um atleta reformado há mais de 20 anos ganha 300 milhões de dólares no ano? A resposta é esta. Construindo uma marca tão poderosa, tão enraizada na cultura, que o jogo, para ela, nunca acaba. É transformar um atleta num ícone e umas sapatilhas num símbolo. É construir um legado tão forte que mesmo quando o jogador sai de campo, a marca continua a jogar e a ganhar.